Sejam bem-vindos, nosso cordial boa noite, saúde e paz, né, para todos. Essa noite, o nosso palestrante é o nosso amigo Denis. Eu peço sempre essa liberdade para eles, e todos nós aqui vamos aproveitar o tempo da noite, né? Ele é um estudioso, uma pessoa que conhece bastante a doutrina, então vamos aproveitar ao máximo e levar em cada um de nós, no nosso coração, no nosso pensamento, essa reflexão dessa noite, na medida do possível, colocarmos em prática, né? Só tem sentido se a gente praticar, principalmente com aquelas pessoas que fazem parte do nosso dia a dia. Caridade começa dentro do nosso lar. Para isso, vamos fazer a nossa prece, nos preparar para receber o tratamento que viemos buscar esta noite. E os Espíritos sempre nos instruem que o pensamento é tudo, a forma não é nada. Então vamos pensar em Deus e agradecer o dia de hoje, o presente, né? Por isso que chama presente, porque o dia que Deus nos concede é um presente. Agradecer o dia de hoje, o lar que temos, a família que escolhemos fazer parte, o nosso caminhar, tudo aquilo que Deus nos concede. Com certeza, na esperança, na certeza que vamos fazer bom uso desse presente que Ele nos concede. Vamos fechar nossos olhos, abrir nossos corações, nos conectar com esse clima maravilhoso que nos envolve, salutar, permitir que esse clima, que essa aproximação, que esse envolvimento dos amigos espirituais que aqui estão, a equipe maravilhosa dessa casa, possa cuidar de cada um de nós, cuidar daquilo que mais nos dói nesse momento, cuidar daquilo que mais temos necessidade de melhorar, e ao melhorarmos, fazer bom uso, praticando bem a caridade, a fraternidade. Então vamos elevar nossos pensamentos ao nosso Divino Mestre, iniciar a tarefa da noite com a prece que Ele nos ensinou quando aqui esteve entre nós. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas com a graça de Deus. E assim será. Então vamos ficar com o nosso amigo Denis. Me permissão, Tudo bom? Ricardinho? Pois não, pode falar. Boa noite a todos. Eu sou Ivone, minha matarefeira da casa, e a gente vai no dia 24 de maio fazer um evento que é uma macarronada. Né? Uma macarronada entre amigos, com o objetivo de arrecadar dinheiro para a manutenção da casa. Então acho que a partir da semana que vem vão ter os convites aqui. O convite será R$30, dá direito ao macarrão e à sobremesa. E o refrigerante vai ser vendido a R$5. Então para convidar vocês, vai ser um domingo legal. Depois à tarde a gente vai fazer uns bingos, né? Dominguinho só para distrair mesmo, tá bom? Era isso. Então quem puder vir participar com a gente vai ser um prazer. Muito obrigada. Convidem a família. Tá? Amigos, família, quanto mais gente melhor. Vamos passar um domingo legal. Por Deus. Macarrone da Ivone é da mamãe. Senhoras, senhores, amigos e irmãos do Ideal Espírita, boa noite. Boa noite. É sempre uma alegria estar aqui na casa. E hoje mais ainda, né? Poder ver gente bonita. Né? Então nós ficamos muito felizes, né? Com a presença de todos. Muito obrigado. E vamos trabalhar um tema, como a nossa querida irmã deu a liberdade. Nós vamos falar a respeito do capítulo 4. Vocês conhecem, né? Estudiosos que são, vocês conhecem. Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 4,
vai falar a respeito da questão que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então nós vamos falar a respeito desse item, vamos ler aqui e vamos refletir um pouquinho a respeito, porque se for para mim falar só eu falar de mim ou da doutrina pela lente que eu utilizo, não é agradável, porque o agradável, se somos espíritas, é seguir a codificação kardeciana. Tudo bem? Então vamos lá. Já foi feita minha apresentação, meu nome é Odenival, mas podem me chamar de Deni, como o pessoal me chama aí, tá? Sou voluntário e trabalhador do Centro Espírita de Caridade Joana d'Arc há 36 anos, ali na Vila Linda. E sou expositor pela USE Municipal de Santo André. Então a gente anda um pouquinho por aqui, né? São Bernardo, São Caetano, Mauá e Santo André, fazendo as exposições que a USE nos determina. E venho aqui sempre com muito amor e carinho, né? Que a Ivanil é nossa irmã muito querida, então todas as vezes que ela nos convida, a gente tem a disposição para vir. Não é a USE, é a USE. Então, mas estamos, quando temos agenda, né, estamos disponíveis, por que não? Né? É sempre um prazer servir. E nós aprendemos quando criança com os nossos pais, que aquilo que é bom, nós temos que dividir, né, com os amigos, com os irmãos. Aquilo que não presta, a gente cava um buraco, enterra, né, põe umas pedras em cima e não deixa sair de forma alguma. Mas o que é bom a gente divide. E o Evangelho é a melhor coisa que temos para poder dividir com os irmãos e amigos. Então vamos lá. O item 5 vai dizer assim: e havia um homem dentre os fariseus, por nome Nicodemos, senador dos judeus. Este, uma noite, veio buscar a Jesus e disse-lhe: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes milagres que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu, ele disse: na verdade te digo, que não pode ver o reino de Deus senão aquele que renascer de novo. Nicodemos lhe disse: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode entrar no ventre de sua mãe e nascer outra vez? Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de eu te dizer que vos importa nascer de novo. Aqui é interessante nós refletirmos, porque este homem, Nicodemos, senador dos judeus, ele está para nós nos dias atuais como se fosse um padre, como se fosse um pastor, uma autoridade da igreja, alguém de muito saber e que prezava por cuidar do povo que a eles estavam ligados. Então, em várias denominações religiosas, nós vamos observar que tem um certo nível de graus daqueles que estão envolvidos com a religião. Então, nós vamos observar como era um estudioso, era um senador, ele é alguém que estudava realmente e que devia conhecer profundamente a religião. E, no entanto, ele conhecia uma parcela da religião, mas não a conhecia profundamente. Visto como
antigamente, naquele momento, como ainda hoje, é muito comum as criaturas se apegarem mais à parte material dos ensinos de Deus. Muitos querem até moldar os ensinos de Deus para que seja em conformidade com o nosso querer humano. Porque realizar aquilo que Deus quer que venhamos a realizar na sua simplicidade e na sua pureza, não tem graça, né? É muito simples. Entender os ensinos de Jesus e praticar os ensinos de Jesus é simples por demais. Mas se formos fazer na simplicidade, como que nós vamos amealhar os recursos? Como que nós vamos ter, né, os tapetes vermelhos, as mesas fartas, se não trabalham? Normalmente, as criaturas que estão aí para levar, né, que se dizem responsáveis por determinadas religiões, eles não querem saber de levantar 5 horas da manhã e pegar, né, uma condução lotada, ter que passar o dia inteiro trabalhando, na hora do almoço uma marmitinha comum. Querem sim permanecer sem trabalho. Utilizam-se da religião, mas não querem, né, trabalhar como aqueles que vão até eles, desejosos do conhecimento superior, realizam. Levantar cedo e trabalhar, buscar os proventos para sustentar um lar, é trabalhoso. Muitas vezes é difícil. E as criaturas naquela época também já tinha a casta, que não queria fazer isso, mas queria viver à custa daqueles que frequentavam a religião. O que nós observamos hoje não é diferente. Verifiquem quantas religiões nós possuímos na atualidade, a sociedade humana atual. Quantas religiões nós temos no nosso país, na nossa cidade? E nós vamos observar que esses líderes religiosos, eles não têm essa questão de trabalhar. Os fiéis, aqueles que lá frequentam, sim, têm a obrigação de trabalhar e participar com o dízimo. Mas eles não vão trabalhar, não. Eles vão viver à custa do povo. E naquela época não era diferente. Então ele tinha mais tempo para estudar, mais tempo para conhecer a religião, só que eles não estudavam a religião profundamente. Eles buscavam moldar a religião em conformidade com os desejos que eles possuíam. Então, se ele tinha muito tempo para estudar, e ele estudava da forma que era conveniente a eles naquele momento, foi por isso que ele não conseguiu dar ouvidos, compreender os ensinos que Jesus trouxera, e ele fora, ao cair da noite, procurar Jesus para que Jesus o esclarecesse com relação a essa passagem. Como que pode uma criatura já velha nascer de novo? Uma criatura velha na atual existência. Mas nós, como espíritos, espíritas, nós sabemos que a lei de Deus é a lei de amor. É uma lei profunda e perfeita. E para vivenciar, compreender essa lei, nós teremos que nascer e renascer um número considerável de vezes para conseguir a cada nova existência absorver aquilo que está contido na lei de Deus. Ora, uma única existência na Terra para nós não é suficiente para conquistarmos o aprendizado que necessitamos conquistar. Quer seja um século ou um pouquinho mais de um século, nós não temos possibilidades de absorver todo esse manancial de conhecimento que Jesus nos trouxe. Então, a lei de Deus como é perfeita, a lei de Deus como é justa, a lei de Deus como é magnífica, nós, as suas criaturas, nos encontramos hoje com uma determinada existência,
no planeta de provas e expiações. Para os estudiosos da doutrina dos espíritos superiores, nós sabemos que o planeta de provas e expiações, o planeta Terra, é o segundo planeta da escala evolutiva dos mundos. O primeiro é o primitivo, quando nós saímos das mãos do Criador, vamos habitar o planeta primitivo. Esse é o primeiro passo. O segundo, quando já nos encontrarmos um pouquinho melhorado, somos remanejados para o planeta de provas e expiações. E se tivermos melhorados, quando tivermos que deixar a organização física no solo do planeta e sermos remanejados ao planeta de regeneração, se assim merecermos, então nós já estaremos crescendo na evolução. Mas observa, como seres que ainda estamos aprendendo a estudar as leis de Deus, provavelmente esse acontecimento de sermos guindados para o planeta de regeneração, com toda certeza, mormente no caso de quem vos fala, ainda não será ao findar dessa encarnação. Com toda certeza, deverei regressar inúmeras vezes ainda no planeta de provas e expiações para conseguir aprender verdadeiramente os ensinos de Jesus e colocar em prática no meu cotidiano. Então, o que nós sabemos já? Nós sabemos que somos espíritos imperfeitos e espíritos imortais. Teremos quantas existências necessárias for para que a gente consiga aprender da lei de Deus e nos renovarmos, nos colocarmos a realizar aquilo que Jesus espera que nós venhamos a realizar. Mas no momento ainda encontramos muitas dificuldades em colocar em prática aquilo que estamos estudando. Ora, quando tivermos condições, quando tivermos bom ânimo, quando tivermos desejo verdadeiro para colocar em prática em nosso cotidiano aquilo que absorvemos dos ensinos de Jesus, aí sim o processo se fará, porque a fila anda e teremos assim a possibilidade de avançar na nossa jornada evolutiva. Então hoje nós já sabemos que somos espíritos imortais. Nascemos e renascemos quantas vezes necessário for para processar a nossa jornada evolutiva. Deixamos o planeta primitivo, já avançamos para o planeta de provas e expiações, estamos numa crescente, então temos que continuar nessa crescente, estudando todos os dias, nos esforçando por colocar em prática o ensino que vamos absorvendo todos os dias. Ah, mas é cansativo, não é fácil. Lógico que não é fácil. Jesus partiu deixando a sua organização física na cruz. Se você quer ser cristão, se você deseja seguir as pegadas de Jesus, que fim você busca? Porque ele padeceu na cruz. Então, para seguir a Jesus, nosso Senhor e Mestre, nós sabemos que a dificuldade é grande. Nós sabemos que iremos sofrer bastante, porque não teremos mais o padecimento da cruz. Hoje, a cruz física, o madeiro infamante. Mas todos nós, no planeta de provas e expiações, nós temos as nossas cruzes interiores, as nossas cruzes morais. Quantos padecimentos nós trazemos em nossa casa mental, e só diz respeito a nós. Nós não temos um ombro amigo muitas vezes para nos acalentar, para nos receber, para poder dividir conosco a nossa dor, porque é uma dor pessoal e intransferível. É a nossa condição de nos localizarmos espíritos imortais, habitando uma organização física ainda muito dura para a inteligência do espírito imortal.
ela nos poda, ela dificulta as nossas vontades. Então ainda trazemos essas dificuldades. E naquele momento para Nicodemos também era difícil. Tanto é que a sua casa mental, ele já, o intelecto desenvolvido, não conseguia absorver todo o conhecimento que Jesus trouxera. Então ele questionava, mas como pode eu, uma criatura já velha, entrar novamente no ventre de sua mãe para poder renascer? E Jesus explica para ele com toda a calma necessária: necessário vos é nascer de novo, é a reencarnação. Eles trabalhavam e falavam da ressurreição, não são iguais. A ressurreição trata do espírito, o mesmo espírito, retornar à mesma organização física. Ora, se a organização física utilizada já baixou a sepultura, já se desfez no pó, como que o espírito pode voltar naquela mesma organização física? Não é possível, de forma alguma. E Jesus fala da reencarnação. É o mesmo espírito em uma organização física novinha em folha. Então, o que é que nós observamos? Necessário vos é nascer de novo, porque de encarnação em encarnação nós vamos absorvendo o conhecimento que necessitamos absorver e vamos nos renovando como espíritos imortais. É isso que Jesus falara naquele momento e Nicodemos tinha dificuldade de aprender. Ora, quantos de nós ainda hoje não traz a mesma dificuldade que Nicodemos, mas como pode? A lei de Deus é perfeita. Se não fosse a reencarnação, nós não seríamos espíritos com destinação a nos tornarmos criaturas angelicais. Porque somente através do amor de Deus, através da reencarnação, é que nós, espíritos imortais, vamos conquistar a nossa perfeição. Porque na lei de Deus não existe privilegiado. Todos nós fomos criados simples e ignorantes em conhecimento, para que ao longo das inúmeras reencarnações pudéssemos ir adquirindo o conhecimento que necessitamos para desta forma ser guindado posteriormente ao planeta de regeneração. Depois do planeta de regeneração, os planetas felizes. Depois dos planetas felizes, os planetas angelicais. Essa é a destinação do espírito imortal em trânsito pelo planeta Terra na atual jornada. Mas quanto de nós aqui queremos verdadeiramente estudar? Quantos de nós aqui queremos verdadeiramente compreender os ensinos de Jesus? Quantos de nós aqui presentes desejamos verdadeiramente colocar esses ensinos em nosso cotidiano, nos reformarmos verdadeiramente e avançar para sermos candidatos a habitar o planeta de regeneração quando nossa organização física atual baixar a sepultura e nós, espíritos imortais, podermos voltar à verdadeira vida do espírito imortal, que é a vida espírita. Então nós temos que absorver os conhecimentos que já estamos absorvendo e lutar com todas as energias para a nossa renovação. Vai doer, gente, vai doer, mas vai doer só por enquanto, só um pouquinho, porque depois que nós passarmos da existência material para a existência do espírito imortal, não irá doer mais nada. Quanto mais o espírito crescer, quanto mais o espírito evoluir, mais ele irá perceber que uma existência no planeta de provas e expiações, quer seja de um século, é como se fosse um flash, é um nada. É muito fugaz essa existência no planeta Terra. Então, quanto mais aproveitarmos esse momento, melhor será para nós o nosso retorno à nossa verdadeira pátria. E isso hoje vocês conseguem compreender já com muita facilidade? Nicodemos, há 2025 anos atrás, ele não tinha essa facilidade que nós temos hoje. Intelecto desenvolvido,
compreender a lei de Deus nas suas pequeninas coisas, para poder depois compreender e trabalhar nas grandes coisas. A reencarnação é a justiça de Deus se fazendo para que consigamos, se na existência passada fui assassino, se na existência passada eu fui ladrão, se na existência passada eu corrompi, se na existência passada eu fui corrupto, eu fui uma criatura que só realizava maldades, Deus nos concede uma nova existência para que nessa nova existência consigamos abrir nossa mente, conseguimos despertar para as imortais verdades que Ele traz para nós e dessa forma que a gente consiga deixar o mal para trás, aproveitar o espaço que está livre e fazer com que o bem venha. Através dos estudos, através dos aprendizados, a nós nos renovarmos para sermos hoje criaturas dignas, criaturas melhores, criaturas éticas, criaturas com um nível de moral já desenvolvido e mais elevado. Não como éramos em existências passadas, mas doravante, buscando uma melhoria, a renovação, através do estudo, através do trabalho, do nosso esforço. O nosso suor é fundamental. Se nós não nos esforçarmos, não suarmos para aprender, trabalhar, estudar e pôr em prática o que aprendemos, nós não seremos dignos jamais. Jesus, nosso Senhor e Mestre, há mais de 2000 anos, ele dizia para nós, quando ele se encontrava em nosso meio: meu Pai trabalha até hoje e eu também trabalho. E quantos de nós quer ficar na sombra e na água fresca? Quantos de nós quer que os outros trabalhem e tragam depois para nós os lucros? Nós temos que trabalhar muito, estudar muito, transpirar muito para conseguir absorver os ensinos que Jesus trouxe para nós. E desta forma, com esses ensinos em nós, nos renovarmos fisicamente, moralmente, espiritualmente, para assim poder caminhar para o mundo de regeneração, dignos, porque o trabalho, o exercício, a labuta foi minha, então eu irei desfrutar das minhas conquistas. Não podemos ser peso para a sociedade que nos abriga. Nós temos que conquistar tudo com o suor do nosso rosto. Não ficar esperando que os outros trabalhem e tragam o lucro para que eu possa desfrutar. Cada um é digno do seu suor, cada um é digno das suas conquistas. Eu não posso fazer conquista para a minha querida e adorada esposa que ali está. Eu não posso fazer para minha filha, para minha netinha, para minha sobrinha. Eu não posso fazer. Isso é uma conquista individual, é particular de cada espírito. Então nós podemos mostrar o caminho, podemos mostrar o caminho a ser seguido, mas não posso fazer a evolução por elas. Cada um tem que fazer a sua própria evolução. E o que nós observamos? Nicodemos naquele momento tinha grande dificuldade. Hoje o nosso intelecto está desenvolvido. Nós temos uma ferramenta fabulosa à nossa mão, a internet, que serve para nos mostrar os caminhos a avançar. Embora muitos tendem a utilizá-la para o mal, nós sabemos que ela pode ser uma excelente ferramenta quando queremos aprender verdadeiramente e desfrutarmos desse conhecimento. E naquele momento falava em nascer da água. Naquele momento era conhecido que a água era um elemento vital, era um elemento primordial para a vida na terra. Então ele fala: em verdade te digo que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito.
Não te maravilhes eu te dizer que vos importa nascer de novo. O Espírito sopra onde quer, e tu ouves a sua voz, mas não sabes de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Perguntou Nicodemos: como se pode fazer isso? Respondeu Jesus: tu és mestre em Israel e não sabes estas coisas? Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e damos testemunho do que vimos, e vós com tudo isso não recebeis o nosso testemunho. Se quando eu vos tenho falado das coisas terrenas, ainda assim não me credes, como creríeis se eu vos falasse das celestiais? Está lá em João capítulo 3, item de 1 a 12. Então nós observamos, o que é nascido da carne é carne. O pai e a mãe, eles geram a organização física, simplesmente. O que é nascido da carne é carne. Mas nós não somos carne, nós somos espíritos imortais. Existíamos antes da atual organização física e prosseguiremos existindo depois, quando a atual organização física baixar a sepultura, porque somos espíritos imortais. Então é o que Jesus explica para Nicodemos. Os pais fornecem a organização física, mas o espírito que ali vem na organização física novinha é um espírito milenar, muitas vezes até mais velho que nós, muitas vezes com um conhecimento profundo que nós nem sequer conseguimos nos aproximar em termos de conquistas espirituais. Mas ali ele chega para ser moldado e muitas vezes para ser esteio da determinada família que o recebeu naquele momento. Vocês conhecem criaturas assim, eu tenho certeza que vocês conhecem, porque tem criaturas que dizem, enquanto outras que querem ser paparicadas o tempo todo, tem criaturas que dizem, quando conhecem as verdades imortais, eu só precisava nascer, porque depois que eu nascer, depois que eu tiver os primeiros cuidados e que eu me tornar adulto, eu saberei muito bem o caminho a ser seguido, porque eu só precisava nascer. E muitas vezes essas criaturas, quando se tornam adultas, elas se tornam o arrimo, se tornam o esteio daquelas famílias, tanto na parte material como na parte moral e na parte espiritual. Então, observe, não são criaturinhas que estão chegando no planeta Terra pela primeira vez. A primeira vez é o planeta primitivo, que é o primeiro da escala evolutiva dos planetas. Nós estamos no segundo, então nós já vivemos quantas e quantas reencarnações no planeta primitivo para conseguirmos hoje habitarmos o segundo, estarmos no planeta de provas e expiações. É o que Jesus traz naquele momento, e Nicodemos tinha dúvida, mas foi ter com Jesus para esclarecer as dúvidas e a partir daquele momento poder avançar em termos de conhecimento espiritual, conhecimento moral, mudar a sua forma de agir, mudar a sua forma de ser e poder ajudar aquelas criaturinhas que dependiam do auxílio dele em termos de instrução, porque ele era um dos grandes na cidade naquele momento e ele tinha o dever e o papel de orientar as criaturas que iriam buscá-los lá, né, no templo em Jerusalém. Então, o que é que nós observamos? É interessante que a gente tenha essa certeza. Eu não vim a esse mundo para me divertir. Eu não vim a esse mundo para lazer. O planeta Terra não é um planeta, sabe, de excursão. Você não vem aqui para se deleitar. Você vem no planeta Terra para estudar, para compreender as leis de Deus. Você vem aqui para trabalhar a sua renovação.
A parte material é fundamental que a gente compreenda e que a gente faça a parte material. Mas você tem que despertar com o espírito imortal. Você tem que saber que você é uma criatura importantíssima para Deus e para a sociedade que te acolhe. Ora, Deus, nosso Pai, nosso Criador, é o Senhor do universo. Se Ele é o Senhor do universo e somos nós as suas criaturas, seremos automaticamente, pela lógica, herdeiros desse universo que aí está. Mas para sermos herdeiros desse universo que aí está, é fundamental que estejamos preparados para tal. Se não estivermos preparados, iremos ficar patinando quantas e quantas reencarnações no planeta Terra, desperdiçando a oportunidade. E se nós estamos aqui, é porque Jesus, Ele apostou em nós. Ele apostou em cada um de nós aqui presente. Ele apostou, ele sabia que teríamos possibilidades de retornar aqui e fazer o nosso melhor. Sabe, a existência das existências, sair do planeta na atual existência de forma melhorada, avançar para o planeta de regeneração, trabalhando, estudando, se doando, ofertando o nosso melhor para a sociedade que nos abraça. Não para que a gente viesse aqui achando que aqui é um planeta de lazer, é curtição, eu vou só passear, vou só viajar, vou só me deleitar. Não é para isso que você veio aqui. E o planeta Terra não comporta esse tipo de situação. O planeta Terra é o planeta de provas e expiações. É o despertar do espírito imortal que está em jogo. Ou você desperta agora e avança verdadeiramente para um amanhã melhor, ou você vai esperar até quando? O que buscamos? O que desejamos? Qual é a nossa meta? Queremos o paraíso das lesmas? Queremos o paraíso das lesmas? Ou queremos a vida com Jesus? A vida estuante, a vida plena de trabalho, de doação, de amor aos nossos irmãos de jornada evolutiva. O que buscamos? É a grande pergunta. O que Nicodemos tinha dúvida foi esclarecido. Nós também somos esclarecidos agora. Então, como estamos ofertando o nosso quinhão em solidariedade para a sociedade que nos abraça? Estamos cumprindo com as leis de Deus? Estamos realizando ainda no planeta de provas e expiações a proposta que assumimos no plano espiritual antes de para cá retornar? Então temos que observar. Quando nós saímos da nossa pátria verdadeira e para cá viemos, nós tivemos avalistas lá. Tivemos os nossos melhores amigos que permanecem na nossa retaguarda, eles assinaram, eles avaliaram a nossa vida para cá. Não, você vai para lá. Nós acreditamos que você irá para lá e você vai realizar lá o seu melhor. O que você não fez nas existências passadas, fica tranquilo, não tem problema. Nós sabemos e acreditamos em você. E nessa atual existência você irá e vai fazer o que deixou de fazer nas outras. Essa existência vai ser a melhor. Vá que nós estamos na retaguarda, vamos te orientar, vamos te intuir, vamos te instruir e você vai fazer melhor dessa vez, para quando você retornar melhorado. É isso que Jesus espera de nós. O que Nicodemos não conseguia entender, nós agora conseguimos. Por isso que é fundamental estudarmos a codificação kardeciana. A Casa Espírita aqui está para nos ofertar essas oportunidades. Os livros da codificação estão aqui e você pode adquiri-los também e estudar como autodidata se você preferir. Mas é na Casa Espírita, é junto dos bons que a gente fica melhor, não é? Lembram do Chaves? Quem não assistiu, quem não curtiu Chaves? É junto dos bons, né, que a gente fica melhor. Então é aqui, gente. É aqui junto dessa turma boa que a gente vai ficando melhor a cada dia. E sabe que é junto dos bons que os bons espíritos vêm. Então a gente chega aqui, não está só, né, os encarnados. Aqui está repleto de desencarnados também. E eles vêm para nos assistir, para nos assessorar, para nos ajudar,
para nos incentivar a prosseguir. Não desistam nunca. Eles estão conosco. É isso que nós devemos saber e nos esforçarmos por colocar em prática. A lei de Deus só é perfeita porque Ele concede às suas criaturas a reencarnação. E é somente através da reencarnação que nós conseguimos a evolução necessária para regressarmos melhorados à pátria espiritual. É a reflexão da noite. Espero que tenha ajudado, que tenha contribuído para que a gente possa ter mais vontade, mais ânimo de estudar um pouquinho e nos renovarmos como espíritos imortais, porque Jesus continua esperando por nós ainda, de braços abertos. Muita paz, muita luz para todos. Obrigado pelos ouvidos, amigos, Lembrando que os meus estão mais perto, Então, é para todos a reflexão. Muito obrigado, gente. Ótima noite, ótima semana também. Muita paz. Muito obrigado. Quem faz a prece? Rosana. Que não. Então vamos todos nós, unidos, no mesmo sentimento, com o mesmo desejo de colher o nosso melhor que viemos buscar essa noite. Vamos agradecer ao nosso Pai de amor e misericórdia, de amor infinito, pelo presente, pela vida, pela oportunidade de estarmos aqui, bebendo um pouquinho dessa água fecunda e infinita, em que todas as lágrimas secam, que todas as dores se acalmarão. Um só pensamento subirá até vós, como grito de reconhecimento, de amor, como Moisés sobre a montanha. Nós vos esperamos com os braços abertos, ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos, de alguma sorte, merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará das nossas almas o espelho onde deve refletir a vossa santa imagem. Graças a Deus. E assim seja.